Tenente Sarah Martinez sempre fora diferente dos outros pilotos da Estação Aérea Naval de Oceanana. Enquanto seus colegas homens se vangloriavam de suas horas de voo tomando cerveja no clube dos oficiais, ela preferia estudar manuais de voo em seus aposentos ou praticar procedimentos de emergência no simulador. Aos 28 anos, já havia registrado mais de 2,000 horas em diversas aeronaves, mas poucos sabiam sobre seu amplo treinamento de combate ou suas habilidades excepcionais em situações de alta pressão. Filha de um pai imigrante mexicano que trabalhava como mecânico de aeronaves e de uma mãe que servia como enfermeira da Marinha, Sarah cresceu em bases militares. Aprendeu a falar suavemente, mas a se portar com uma confiança silenciosa. Sua infância foi passada observando o pai consertar caças e ouvindo as histórias da mãe sobre o tratamento de soldados feridos. Essas experiências moldaram sua compreensão de que o verdadeiro heroísmo muitas vezes acontecia sem alarde ou reconhecimento. Durante seus anos na Academia Naval, Sarah enfrentou desafios constantes. Alguns instrutores duvidavam se mulheres pertenciam a funções de combate. Enquanto colegas de classe às vezes a tratavam como uma novidade, em vez de uma piloto séria, ela respondia trabalhando o dobro dos outros, chegando cedo a cada sessão de treinamento e ficando até tarde para aperfeiçoar suas técnicas. Seus instrutores de voo ficaram impressionados com sua habilidade natural de permanecer calma sob extrema pressão e com sua notável capacidade de tomar decisões em frações de segundo, que salvaram tanto aeronaves quanto vidas. Após a formatura, Sarah foi designada a um esquadrão que realizava missões de apoio em vez de combate de linha de frente. A designação a frustrou porque sabia que era capaz de muito mais, mas nunca reclamou. Em vez disso, aproveitou cada oportunidade para expandir suas habilidades, voluntariando-se para programas de treinamento adicionais e estudando táticas de combate em seu tempo livre. Seu comandante de esquadrão frequentemente confiava nela para orientar novos pilotos, devido à sua paciência e à sua compreensão minuciosa das operações de voo. A base onde Sarah servia era conhecida por sua mistura diversa de pessoal militar. Os Navy SEALs frequentemente utilizavam a instalação para exercícios de treinamento, e ela havia observado de longe suas rotinas rigorosas de preparação. Notou como trabalhavam em equipe, como planejavam cada detalhe de suas operações e como mantinham seus equipamentos com um cuidado obsessivo. Essas observações influenciaram sua própria abordagem ao voo, tornando-a mais metódica e minuciosa em suas preparações pré-voo. A reputação de Sarah entre a equipe de solo era excepcional. Os mecânicos confiavam nela porque entendia os sistemas de aeronaves melhor do que a maioria dos pilotos. Muitas vezes passava tempo com eles, aprendendo sobre desempenho de motores e discutindo possíveis modificações que poderiam melhorar a eficiência da aeronave. Esse conhecimento a tornava uma piloto mais eficaz. Mas também significava que compreendia exatamente o que sua aeronave podia ou não suportar em situações extremas. Em noites tranquilas, Sarah costumava caminhar ao longo da linha de voo, inspecionando as aeronaves e pensando sobre seu futuro na Marinha. Perguntava-se se algum dia teria a chance de provar a si mesma em situações reais de combate, ou se passaria toda a carreira em funções de apoio. Já ouvira histórias de mulheres pilotos que haviam quebrado barreiras em outros ramos das Forças Armadas, e esperava que um dia a Marinha lhe desse oportunidades semelhantes. Sua vida pessoal era simples e focada. Mantinha um pequeno apartamento fora da base, onde guardava uma coleção de livros de aviação e modelos de aeronaves que a lembravam de seus sonhos de infância. Correspondia-se regularmente com os pais, que estavam orgulhosos de suas conquistas, mas preocupados com sua segurança. Sarah raramente falava sobre a discriminação que enfrentava ou sobre os desafios extras de ser mulher em um campo dominado por homens, preferindo deixar que seu desempenho falasse por si. A manhã que mudaria tudo começou como qualquer outra. Sarah completou sua corrida habitual antes do amanhecer ao redor da base, seguida por uma revisão cuidadosa da programação de voos do dia. Notou que várias equipes SEAL
estavam conduzindo exercícios de treinamento, mas deu pouca atenção aos detalhes. Seu foco estava em uma missão de patrulha rotineira que parecia simples e sem incidentes. Enquanto preparava sua aeronave para o voo da manhã, Sarah não tinha ideia de que em poucas horas enfrentaria uma situação que testaria cada habilidade que havia desenvolvido e cada lição que aprendera. A competência silenciosa que definira sua carreira estava prestes a ser colocada à prova máxima, e sua resposta surpreenderia a todos que pensavam saber do que ela era capaz. O alarme de emergência quebrou a atmosfera pacífica da manhã, às 04h07. Sarah estava no meio de sua inspeção pré-voo quando o anúncio em toda a base estalou nos alto-falantes, convocando todo o pessoal disponível para a sala principal de instruções. Ela nunca tinha ouvido tanta urgência na voz do oficial comandante, e a natureza incomum da convocação fez seu coração acelerar enquanto ela assegurava sua aeronave e corria em direção ao prédio do quartel-general. O capitão James Hawk Morrison, o líder de equipe SEAL mais experiente da base, estava de pé à frente da sala de instruções que se enchia rapidamente. Seu rosto, marcado pelo tempo, mostrava a tensão de alguém que havia recebido notícias devastadoras, e suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente enquanto organizava documentos confidenciais no púlpito. Ao redor dele, dezenas de marinheiros, fuzileiros e aviadores entravam na sala. As conversas foram silenciando à medida que todos percebiam a gravidade da situação. O briefing começou com uma imagem de satélite projetada na grande tela, atrás do capitão Morrison. A fotografia mostrava uma região montanhosa remota, onde florestas densas davam lugar a penhascos rochosos e vales estreitos. Marcadores vermelhos indicavam a localização de um helicóptero abatido, mal visível entre as árvores, com destroços espalhados por uma pequena clareira. A voz de Morrison era firme, mas carregada de emoção, enquanto explicava que um helicóptero da Marinha transportando uma equipe de engenheiros de combate havia caído durante uma missão rotineira de suprimentos em território hostil. 4 tripulantes estavam confirmados como vivos, mas presos em território inimigo, a aproximadamente 60 milhas atrás das linhas adversárias. O local do acidente estava cercado por forças insurgentes que buscavam ativamente sobreviventes, e helicópteros de resgate tradicionais não podiam alcançar a área sem risco significativo de serem abatidos. O terreno era perigoso demais para que equipes de resgate terrestres avançassem rapidamente, e o tempo estava se esgotando antes que os sobreviventes fossem capturados ou sucumbissem a seus ferimentos. Sarah ouviu atentamente enquanto Morrison descrevia os desafios táticos que qualquer tentativa de resgate enfrentaria. O local do acidente ficava em um vale estreito cercado por altas cristas, onde as forças inimigas haviam posicionado armas antiaéreas. Aeronaves de resgate convencionais eram grandes e lentas demais para navegar pelo terreno com segurança, e sua aproximação seria detectada muito antes de alcançarem os sobreviventes. As condições meteorológicas estavam se deteriorando rapidamente, com nuvens baixas e ventos fortes, tornando o voo extremamente perigoso. Morrison fez uma pausa e olhou diretamente para a multidão reunida. Suas próximas palavras ficariam gravadas para sempre na memória de Sarah. Esta missão exige um piloto com habilidades excepcionais. Alguém capaz de pilotar uma aeronave pequena e ágil em altitudes extremamente baixas, através de território hostil. O piloto precisará navegar por terrenos montanhosos traiçoeiros, evitando a detecção inimiga, localizar o local do acidente e coordenar com nossa equipe de resgate em solo. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto Morrison continuava seu briefing. A missão envolveria pilotar uma aeronave de reconhecimento modificada, que havia sido aliviada de peso para aumentar a manobrabilidade. O piloto teria que voar abaixo da cobertura de radar, utilizando características naturais do terreno para evitar detecção, enquanto mantinha contato por rádio tanto com a equipe de resgate quanto com os sobreviventes presos. O sucesso exigiria não apenas habilidades excepcionais de voo, mas também amplo conhecimento de táticas de combate
e procedimentos de emergência. Sarah sentiu seu pulso acelerar ao perceber a natureza do que Morrison estava descrevendo. Essa era exatamente o tipo de missão de alto risco e exigência técnica para a qual havia se preparado ao longo de sua carreira. Ela entendia os sistemas da aeronave que seriam necessários. Havia estudado as abordagens táticas que seriam fundamentais e possuía o temperamento calmo exigido para executar uma operação tão perigosa sob pressão extrema. Ao seu redor, via outros pilotos se remexendo desconfortáveis em seus assentos. Muitos tinham mais horas de voo do que ela, e alguns possuíam experiência real de combate. Mas Sarah podia sentir sua relutância em se voluntariar para uma missão tão arriscada. As exigências técnicas de voar a altitudes extremamente baixas através de terreno montanhoso, evitando a detecção inimiga, estavam além do que a maioria dos pilotos já havia tentado, mesmo em cenários de treinamento. Os olhos de Morrison percorreram a sala enquanto ele se preparava para fazer a pergunta crucial. Sarah podia sentir seu coração disparar enquanto considerava as implicações do que estava pensando em fazer. Voluntariar-se para essa missão significaria colocar sua vida em risco, mas também significaria finalmente ter a oportunidade de provar que ela pertencia a funções de combate. Mais importante ainda, poderia significar salvar as vidas de 4 companheiros de serviço que estavam contando com alguém para trazê-los de volta em segurança. A voz do capitão cortou a tensão na sala como uma faca. Preciso saber agora se há um piloto de combate nesta sala que tenha as habilidades e a coragem para tentar esta missão de resgate. Suas palavras pairaram no ar, enquanto todos entendiam que a resposta de alguém determinaria se os sobreviventes presos teriam alguma chance real de voltar para casa vivos. Sarah respirou fundo e levantou-se lentamente de sua cadeira. O silêncio tornou-se ensurdecedor quando ela ficou de pé. Todas as cabeças se voltaram para ela, e ela pôde sentir o peso dos olhares questionando se seria capaz de assumir uma missão tão perigosa. A expressão do capitão Morrison revelou surpresa, mas também interesse imediato, ao reconhecê-la de operações anteriores, onde sua reputação de precisão e confiabilidade havia lhe rendido respeito entre as forças especiais. O coronel Henderson, comandante da base, falou primeiro. Tenente Martinez, tem certeza de que entende o que esta missão envolve? Sua pergunta carregava tanto preocupação quanto ceticismo, refletindo as dúvidas de muitos sobre confiar a operação a uma piloto jovem. Sarah podia ouvir conversas sussurradas, colegas questionando sua experiência e suas capacidades. Com voz firme e confiante, Sarah respondeu. Senhor, tenho mais de 2,000 horas de voo em aeronaves de reconhecimento de baixa altitude. Concluí cursos avançados de manobra de combate e treinamento especializado em navegação em território hostil. Compreendo os riscos envolvidos e acredito que tenho as habilidades necessárias para executar esta missão com sucesso. Suas palavras eram medidas e profissionais, mas a determinação era evidente. O capitão Morrison a estudou atentamente, avaliando não apenas suas palavras, mas também sua postura e linguagem corporal. Algo em sua confiança silenciosa o impressionou, mesmo sem nunca ter trabalhado diretamente com ela. Tenente, isto não é um exercício de treinamento, disse ele gravemente. Você voará sozinha em território controlado por forças hostis que já demonstraram capacidade de abater aeronaves. As condições meteorológicas são no máximo marginais, e o terreno desafia até nossos pilotos mais experientes. Tem certeza absoluta de que está preparada para este nível de risco? Sarah assentiu sem hesitar. Capitão, aqueles 4 tripulantes estão contando com alguém para trazê-los de volta. Estudei os mapas daquela região e compreendo as características da aeronave. Sei que posso fazer isso. Sua confiança não era arrogante nem imprudente, mas a segurança de alguém que passara anos se preparando para esse tipo de desafio. A sala explodiu em discussões discretas. Alguns oficiais alegavam que a falta de experiência de combate real a tornava uma escolha ruim,
enquanto outros defendiam que suas habilidades técnicas e temperamento calmo eram exatamente o que a situação exigia. O Major Thompson, um piloto sênior, ofereceu-se para a missão, citando horas adicionais de voo e experiência de combate. Morrison levantou a mão para silenciar todos. Preciso decidir rapidamente e vou me basear em quem acredito ter a melhor chance de completar esta missão. Ele voltou-se para Sarah, sério. Tenente Martinez, quero que me explique exatamente como abordaria esta operação. Guie-me através do seu raciocínio tático. Sarah caminhou até a frente da sala e analisou as imagens de satélite na grande tela. Traçou possíveis rotas de voo, identificando características naturais do terreno que forneceriam cobertura contra a detecção inimiga. Sua análise foi minuciosa e metódica, demonstrando profundo entendimento dos princípios de aviação e das considerações táticas, impressionando até os mais céticos. Eu me aproximaria pelo noroeste usando esta linha de crista para mascarar minha aproximação, explicou, apontando para o mapa. Os ventos predominantes ajudarão na eficiência do combustível, e esta rota evita as posições conhecidas de armas antiaéreas identificadas pela inteligência. Uma vez que eu alcance este vale, posso usar a cobertura das árvores para permanecer indetectada enquanto localizo o local exato do acidente e estabeleço comunicação com os sobreviventes. Morrison assentiu com aprovação enquanto Sarah continuava sua apresentação. Ela abordou possíveis contingências, procedimentos de emergência e planos de apoio com a minúcia de alguém que havia refletido genuinamente sobre cada aspecto da operação. Seu conhecimento dos sistemas de aeronaves e das limitações de desempenho era claramente extenso, e sua compreensão de táticas de combate era mais sofisticada do que muitos oficiais esperavam. A chave será manter uma altitude extremamente baixa, enquanto gerencio cuidadosamente a velocidade através dos desfiladeiros, continuou Sarah. Já voei em terrenos semelhantes durante exercícios de treinamento e compreendo como usar correntes de ar e correntes térmicas para maximizar a eficiência de combustível, minimizando o tempo de exposição. A aeronave de reconhecimento modificada deve ter exatamente as características de desempenho necessárias para este tipo de operação. Quando Sarah terminou sua análise tática, Morrison trocou olhares com o coronel Henderson e outros oficiais seniores. Suas expressões haviam mudado do ceticismo para o respeito ao perceberem que a abordagem dela à missão era ao mesmo tempo inteligente e viável. Ela havia demonstrado não apenas habilidades de voo, mas também o raciocínio estratégico necessário para ter sucesso em uma operação tão complexa. A decisão de Morrison foi rápida e decisiva. Tenente Martinez, a missão é sua. Decolamos em 2 horas. As 2 horas antes da decolagem passaram como um borrão de preparação intensa e verificações finais de sistemas. Sarah trabalhou lado a lado com a equipe de solo para garantir que cada componente da aeronave de reconhecimento modificada estivesse funcionando perfeitamente. O avião havia sido despojado de equipamentos não essenciais para reduzir peso e aumentar a eficiência de combustível, enquanto sistemas especializados de navegação e comunicação foram instalados para apoiar a missão de resgate. Cada detalhe importava, pois não haveria oportunidade para reparos ou ajustes uma vez em território hostil. O suboficial-chefe Rodrigues, o mecânico de aeronaves mais experiente da base, supervisionou pessoalmente a inspeção pré-voo. Ele já havia trabalhado com Sarah em inúmeras ocasiões e confiava em seu conhecimento técnico e atenção aos detalhes. Juntos, revisaram dados de desempenho do motor, cálculos de consumo de combustível e inventários de equipamentos de emergência. Rodrigues compartilhou suas preocupações sobre a configuração modificada da aeronave, mas também expressou confiança na capacidade de Sarah de lidar com quaisquer problemas mecânicos que pudessem surgir durante a missão. O briefing de inteligência trouxe detalhes adicionais sobre posições inimigas e atividades recentes na área-alvo. Sarah estudou fotografias de reconhecimento e ouviu atentamente interceptações de rádio
que revelavam padrões de patrulha inimiga e frequências de comunicação. Memorizou a localização das instalações antiaéreas e identificou corredores seguros onde características do terreno forneceriam cobertura natural contra observadores terrestres. O capitão Morrison juntou-se a Sarah para uma revisão tática final, compartilhando percepções de sua ampla experiência em operações de resgate em território hostil. Explicou a abordagem planejada da equipe terrestre até o local do acidente e revisou os protocolos de comunicação que coordenariam seus esforços com o reconhecimento aéreo de Sarah. Morrison enfatizou a importância de manter disciplina de rádio e usar linguagem codificada para impedir que as forças inimigas interceptassem as comunicações. Os relatórios meteorológicos mostravam condições de voo marginais, com nuvens baixas, ventos fortes e possibilidade de tempestades à tarde na área-alvo. Sarah revisou rotas alternativas de voo e locais de pouso de emergência caso as condições climáticas a forçassem a modificar seu plano original. O meteorologista alertou que a visibilidade poderia cair a níveis perigosos nos vales montanhosos, exigindo que ela confiasse fortemente na navegação por instrumentos e em seu conhecimento das características do terreno. À medida que a hora da decolagem se aproximava, Sarah completou suas preparações pessoais com a mesma minúcia metódica que aplicava aos sistemas da aeronave. Revisou os procedimentos de emergência uma última vez, conferiu seu equipamento de sobrevivência e assegurou-se de que seu traje de voo e equipamentos de proteção estavam devidamente ajustados. Sua postura calma impressionou a equipe de solo, que já havia testemunhado muitos pilotos demonstrarem nervosismo antes de missões perigosas. A aeronave de reconhecimento modificada estava alinhada na pista como um pássaro de rapina prestes a alçar voo. Seu perfil elegante e motor potente prometiam desempenho excepcional. Mas Sarah compreendia que as capacidades da aeronave não significariam nada sem pilotagem habilidosa e execução tática cuidadosa. Ela realizou uma última inspeção externa, prestando atenção especial às superfícies de controle e componentes do motor que seriam cruciais para manobras em baixa altitude. O coronel Henderson chegou à linha de voo para oferecer suas últimas palavras de encorajamento e a autorização oficial para a missão. Seu ceticismo inicial havia sido substituído por uma confiança genuína nas habilidades de Sarah, e ele queria garantir que ela compreendesse o apoio total da estrutura de comando da base. A presença do coronel atraiu a atenção de outros militares que se reuniram para testemunhar a partida do que muitos consideravam a missão mais perigosa tentada a partir daquela base em anos recentes. Sarah subiu no cockpit com eficiência treinada, seus movimentos suaves e confiantes, apesar da pressão da situação. Ela percorreu sua lista de verificação pré-partida com precisão mecânica, cada ação executada exatamente como havia feito milhares de vezes antes. A rotina familiar ajudou a acalmar seus nervos e a focar sua atenção nos aspectos técnicos do voo, em vez dos perigos que em breve enfrentaria. A sequência de partida do motor transcorreu sem falhas, e Sarah sentiu a aeronave responder aos seus comandos com a sensibilidade que esperava. A configuração modificada havia alterado algumas características de manuseio do avião, mas sua preparação extensa lhe permitiu adaptar-se rapidamente a essas diferenças. Ela realizou um breve teste de todos os controles de voo e sistemas de navegação, confirmando que tudo funcionava dentro dos parâmetros aceitáveis. O controle de solo autorizou decolagem imediata e Sarah taxiou até a pista com confiança constante. Ela podia ver o pessoal reunido ao longo da linha de voo, observando sua partida com expressões que misturavam admiração e preocupação por sua segurança. O capitão Morrison permanecia próximo à torre de controle, monitorando as comunicações de rádio e coordenando com a equipe de resgate terrestre, que em breve iniciaria sua própria jornada perigosa em direção ao local do acidente. Quando Sarah alinhou a aeronave com o centro da pista, respirou fundo e concentrou sua mente na missão à frente. 4 pessoas contavam com suas habilidades e coragem para voltarem para casa,
E ela estava determinada a não decepcioná-las. O motor rugiu em plena potência quando ela soltou os freios e iniciou a corrida de decolagem. A aeronave acelerou rapidamente, ganhando velocidade para o voo. O avião ergueu-se suavemente e subiu em direção ao céu incerto, levando Sarah ao encontro de seu destino e da prova mais desafiadora de sua carreira como piloto. Os primeiros 30 minutos de voo levaram Sarah por um espaço aéreo relativamente seguro. Mas à medida que se aproximava da fronteira do território hostil, cada aspecto da missão tornou-se exponencialmente mais perigoso. Ela desceu a uma altitude extremamente baixa, voando rente ao topo das árvores e usando as características naturais do terreno para evitar a detecção pelos sistemas de radar inimigos. A aeronave modificada respondia lindamente aos seus comandos, mas voar tão baixo exigia atenção constante e reações em frações de segundo para evitar obstáculos. Picos montanhosos emergiam da névoa matinal, como sentinelas antigas guardando o território inimigo além. Sarah navegava por passagens estreitas e vales profundos, sua aeronave deslizando entre formações rochosas com uma precisão que impressionaria até os pilotos de teste mais experientes. O terreno desafiador exigia cada grama de sua habilidade e concentração, enquanto o conhecimento de que forças inimigas procuravam ativamente intrusos adicionava pressão psicológica a um voo já exigente. As comunicações de rádio com a base tornaram-se intermitentes à medida que as montanhas interferiam na transmissão do sinal. Sarah manteve disciplina estrita no rádio, usando mensagens curtas e codificadas para relatar seu progresso e receber atualizações sobre a atividade inimiga na área-alvo. Relatórios de inteligência indicavam que as forças insurgentes haviam detectado o ruído da aeronave e estavam movendo armas antiaéreas adicionais para os corredores de voo suspeitos. As condições meteorológicas deterioraram-se conforme previsto, com nuvens baixas reduzindo a visibilidade e rajadas de vento cruzado, tornando a navegação precisa extremamente desafiadora. Sarah confiou fortemente em seu treinamento de instrumentos e no conhecimento das características do terreno para manter sua rota planejada e evitar detecção. Várias vezes foi forçada a fazer correções rápidas de curso para evitar formações de nuvens que teriam exposto sua aeronave a observadores em solo. Os cálculos de consumo de combustível mostraram-se corretos, mas Sarah sabia que tinha pouquíssima margem para erro ou tempo de voo estendido na área-alvo. Cada minuto gasto procurando o local do acidente reduziria suas reservas de combustível e aumentaria o risco de não conseguir retornar em segurança à base. A pressão para localizar os sobreviventes rapidamente, enquanto mantinha a vantagem tática, criou um equilíbrio complexo que testava tanto seu julgamento quanto suas habilidades de pilotagem. À medida que se aproximava da área geral onde o helicóptero havia caído, Sarah iniciou seu padrão sistemático de busca, voando a uma altitude perigosamente baixa. Ela examinava a densa copa da floresta em busca de sinais dos destroços, enquanto ouvia atentamente por sinais de rádio dos sobreviventes. O terreno era ainda mais desafiador do que as fotografias de satélite haviam sugerido, com cristas íngremes e vales estreitos, criando um labirinto de possíveis esconderijos. De repente, fogo inimigo irrompeu de uma posição oculta, com traçantes passando por sua aeronave como fogos de artifício mortais. O treinamento de Sarah assumiu imediatamente o controle enquanto ela executava manobras evasivas que levavam tanto sua aeronave quanto seus próprios limites físicos ao extremo. O avião de reconhecimento modificado respondeu a seus comandos desesperados com agilidade notável, permitindo-lhe escapar do perigo imediato sem abandonar sua missão de busca. A proximidade do fogo inimigo deixou Sarah dolorosamente consciente de que o tempo estava se esgotando tanto para ela quanto para os sobreviventes presos. Ela ajustou seu padrão de busca para focar nas localizações mais prováveis do acidente, evitando áreas onde as forças inimigas já haviam revelado suas posições. A combinação de fogo hostil, clima em deterioração e restrições de combustível
criou uma situação que exigia a execução perfeita de cada decisão tática. O contato de rádio com os sobreviventes finalmente estalou em seus fones de ouvido, fraco, mas inconfundível. Os tripulantes abatidos haviam conseguido consertar seu rádio de emergência e tentavam guiá-la até sua localização, usando referências codificadas de elementos do terreno visíveis de seu esconderijo. Sarah sentiu uma onda de alívio e determinação ao perceber que a missão de resgate ainda era possível, apesar de todos os desafios que havia enfrentado. Seguindo as instruções de rádio dos sobreviventes, Sarah avistou reflexos dos destroços espalhados por uma pequena clareira cercada por floresta densa. O local do acidente estava em uma posição extremamente difícil, acessível apenas por um vale estreito, que exporia sua aeronave à observação inimiga e a possível fogo do solo. Ela precisaria coordenar-se cuidadosamente com a equipe de resgate terrestre enquanto fornecia reconhecimento aéreo das posições inimigas ao redor do local. Sarah circulou a área na altitude mínima, usando os sensores avançados de sua aeronave para identificar posições inimigas e rotas de aproximação seguras para a equipe de resgate. Manteve comunicação constante por rádio tanto com os sobreviventes quanto com a unidade terrestre do capitão Morrison, fornecendo informações críticas que determinariam o sucesso ou fracasso de toda essa operação de resgate. Apesar do extremo perigo e da pressão, sua voz permaneceu calma e profissional enquanto coordenava a complexa situação tática. O som de helicópteros inimigos se aproximando forçou Sarah a tomar uma decisão imediata sobre engajar as aeronaves hostis ou focar na proteção da operação de resgate. Seu treinamento e instintos lhe diziam que a sobrevivência das equipes terrestres dependia de sua capacidade de fornecer inteligência precisa e apoio tático, e não de se engajar em combate aéreo para o qual sua aeronave de reconhecimento não fora projetada. Com o combustível em nível criticamente baixo e forças inimigas fechando o cerco de várias direções, Sarah enfrentou os momentos mais cruciais de toda a missão. Seu raciocínio rápido e habilidades excepcionais de pilotagem tornaram-se os fatores decisivos para o sucesso da operação de resgate. À medida que os helicópteros inimigos se aproximavam do local do acidente, ela usou seu conhecimento íntimo do terreno para guiar a equipe terrestre do capitão Morrison por rotas ocultas de aproximação que evitavam observação hostil. Seu reconhecimento aéreo revelou posições inimigas que a inteligência terrestre não havia detectado, permitindo que a equipe de resgate neutralizasse ameaças antes que pudessem colocar os sobreviventes em perigo. A coordenação entre a aeronave de Sarah e a equipe de resgate terrestre demonstrou o mais alto nível de trabalho em equipe militar sob extrema pressão. Ela fornecia atualizações contínuas sobre os movimentos inimigos enquanto mantinha sua própria aeronave em posições táticas que maximizavam sua capacidade de observar o campo de batalha sem expor-se a riscos desnecessários. Suas comunicações calmas mantiveram ambas as equipes informadas e coordenadas, apesar do caos do ambiente hostil. O capitão Morrison mais tarde creditou a consciência tática de Sarah, o fato de ter evitado o que poderia ter sido uma emboscada desastrosa contra sua equipe de resgate. Sua capacidade de identificar posições inimigas ocultas a partir de sua vantagem aérea permitiu que a equipe terrestre se aproximasse do local do acidente com segurança e assegurasse a área para a extração dos sobreviventes. O sucesso da operação coordenada demonstrou o valor de contar com uma piloto habilidosa que compreendia tanto a aviação quanto as táticas de combate terrestre. A extração efetiva dos 4 sobreviventes prosseguiu de forma muito mais tranquila do que qualquer um ousara esperar. A navegação precisa de Sarah havia conduzido a equipe de resgate exatamente ao local do acidente, onde encontraram os tripulantes feridos, mas vivos e prontos para a evacuação imediata. Sua situação de combustível havia se tornado crítica, mas ela permaneceu na área tempo suficiente para garantir que a equipe de resgate e os sobreviventes estivessem a caminho seguro do ponto de extração. O voo de retorno à base testou as habilidades de pilotagem de Sarah até seus limites absolutos,
enquanto ela conduzia sua aeronave com combustível quase esgotado através do mesmo terreno perigoso que havia navegado anteriormente. As condições meteorológicas haviam piorado durante a operação de resgate, com nuvens pesadas e ventos fortes criando desafios adicionais para um voo já difícil. Sua compreensão profunda dos sistemas da aeronave e de suas limitações de desempenho revelou-se crucial, pois ela gerenciava o consumo de combustível e o desempenho do motor para maximizar seu alcance. As comunicações de rádio com o controle da base revelaram a ansiedade que o pessoal havia sentido durante sua prolongada ausência em território hostil. O coronel Henderson monitorou pessoalmente seu voo de retorno, coordenando com o controle de tráfego aéreo para garantir prioridade de pouso e serviços de emergência prontos caso sua aeronave sofresse problemas mecânicos. Toda a comunidade da base havia acompanhado a missão de resgate por meio de relatórios de rádio e aguardava ansiosamente seu retorno em segurança. A aeronave de Sarah apareceu no radar da base, exatamente no momento previsto por seus cálculos de combustível, demonstrando a precisão e a competência profissional que haviam tornado sua missão bem-sucedida. Ela executou uma aproximação e um pouso impecáveis, apesar do cansaço e do estresse da missão perigosa. Equipes de solo correram para atender sua aeronave, enquanto equipes médicas se preparavam para tratar quaisquer ferimentos que pudesse ter sofrido durante o confronto com o fogo inimigo. A sessão de debriefing revelou a plena dimensão das conquistas de Sarah durante a missão de resgate. Analistas de inteligência ficaram impressionados com a precisão de suas observações táticas e com a qualidade das informações que havia fornecido sobre posições e capacidades inimigas. O capitão Morrison elogiou suas habilidades de coordenação e atribuiu ao seu reconhecimento aéreo o sucesso da operação terrestre em condições tão perigosas. A atenção da mídia voltou os holofotes nacionais para o papel de Sarah na operação de resgate bem-sucedida, mas ela permaneceu caracteristicamente modesta sobre suas contribuições. Em entrevistas, enfatizava consistentemente o trabalho em equipe envolvido na operação e creditava à equipe terrestre de resgate a tarefa perigosa de extrair os sobreviventes do território hostil. Sua humildade e profissionalismo impressionaram os líderes militares seniores, que reconheceram seu potencial para futuros papéis de liderança. Os 4 tripulantes resgatados se recuperaram totalmente de seus ferimentos e agradeceram pessoalmente a Sarah por sua coragem e habilidade em coordenar o resgate. Suas famílias escreveram cartas expressando gratidão por sua disposição em arriscar a própria vida para trazer seus entes queridos de volta com segurança. Essas conexões pessoais lembraram a Sarah porque havia escolhido o serviço militar e reforçaram seu compromisso de proteger seus companheiros de farda. A conclusão bem-sucedida da missão de resgate abriu novas oportunidades para sua carreira militar e consolidou sua reputação como uma das pilotos de combate mais capazes da Marinha. Ela recebeu elogios por suas habilidades táticas, capacidade de voo e liderança sob pressão. Mas, mais importante ainda, havia provado para si mesma e para os outros que o gênero era irrelevante quando se tratava de competência e coragem militar. A tenente silenciosa que havia se levantado quando o capitão Morrison pediu um piloto de combate tornara-se um símbolo de determinação, habilidade e serviço altruísta, inspirando outras mulheres nas Forças Armadas a perseguirem seus próprios objetivos ambiciosos, apesar dos desafios que pudessem enfrentar.